Olá, você acredita em si mesmo ou em si mesma? Eu sou Andréa Tomé, sou psicóloga e estou aqui em mais um vídeo com vocês para falar de um assunto que na última semana apareceu muito para mim em várias solicitações e eu venho refletindo um pouco sobre isso. A maioria de nós, em algum momento da vida, recebeu informações ou mesmo sentenças, digamos assim, que são negativas a respeito de nós mesmos. Por exemplo, uma professora que fala: esse menino é burro, ele não aprende mesmo. Ou um pai ou uma mãe que fala: nossa, você é um desastre, nada do que você faz dá certo, você derruba tudo, você vive destruindo as coisas. Ou alguém que fala: nossa, você é péssima pessoa, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que não faz bem para ninguém. E a gente às vezes ouve essas histórias, e principalmente se elas vêm de pessoas que são importantes na nossa vida, como os nossos pais, nossos familiares, nossos professores, elas tendem a ficar guardadas na nossa mente. E a criança, ela tem uma capacidade, ela tem uma incapacidade, na verdade, de questionar. Se alguém diz para ela e essa pessoa é importante, ela acredita que isso é verdade. A gente só vai adquirir essa capacidade de crítica, de questionamento na adolescência. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para as crianças, porque isso se torna uma verdade, muitas vezes, para o resto da vida. E eu tenho visto várias pessoas com posturas bem semelhantes, que dizem assim: eu nunca tentei, por exemplo, fazer um curso superior, porque os meus pais diziam que isso não era coisa pra gente, porque nós éramos pobres e a gente tinha que trabalhar, não tinha que perder tempo com estudo, como se estudo fosse perder tempo. Ou, nossa, todo mundo dizia que eu só tirava nota baixa porque eu era muito burro ou muito burra, então até hoje tudo que eu vou fazer eu normalmente não dou certo, porque eu sou burra mesmo, ou sou burro mesmo. Eu nem tenho amigos, porque sempre diziam que eu sou péssima de relacionamento, porque eu faço mal para as pessoas, eu sou grosseira, eu sou ruim, eu sou chata, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente incorpora essas características como se elas fossem imutáveis e que realmente fizessem parte de nós. No nosso coração, Deus colocou todos os ingredientes, tudo que existe de melhor e tudo que existe de não bom, né? E é claro que em alguns momentos da vida coisas afloram. Ninguém é só bom e ninguém é só ruim. Todos nós vamos transitando nesses espaços entre o ser bom e o ser ruim. Claro que algumas características prevalecem numa pessoa e outras em outras. E principalmente depende de com quem a gente está se relacionando. Tem pessoas que despertam aquilo que nós temos de pior. E tem pessoas que despertam aquilo que nós temos de melhor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que realmente no seu coração tem de tudo. Tem bondade, tem maldade, tem indiferença, tem extrema capacidade e facilidade para certas coisas e extrema dificuldade para outras. Eu, por exemplo, se fosse viver de fazer conta da área das exatas, se eu fosse viver de coisas que tem que fazer com o corpo, eu teria muita dificuldade, porque eu não tenho um manejo muito bom no meu corpo, eu tenho uma coordenação motora muito ruim e cálculos não são o meu forte. Mas, por exemplo, agora que a minha filha vai descobrir isso, eu tenho uma filha que é muito parecida comigo nessa questão de ser estabanada, de não ser boa. Ela nasceu com essa dificuldade, digamos assim, de movimentos de coordenação motora. E quando eu percebia nela, eu queria fazer o contrário do que eu tinha ouvido a minha vida inteira. E eu falava: nossa, você tá dançando lindo, nossa, como você é flexível. Ou seja, eu estimulava aquilo que ela tinha de bom, porque a gente é muito flexível, nós não temos muita força, mas nós temos uma flexibilidade muito grande. Você é muito flexível, eu procurava colocar ela em esportes
em que essa flexibilidade fosse uma característica importante. Então, ginástica olímpica, capoeira. E aí o que acontece? Ela lida super bem com o corpo dela hoje, ela faz esportes, ela faz tecido acrobático, que é muito bonito, enquanto que se eu tivesse dito desde o começo, nossa, mas você é desengonçada como eu, nossa, esse seu corpo não sei não, provavelmente ela seria uma pessoa com uma autoconfiança zero nesse sentido. Mas eu tentei fazer o oposto e funcionou. Tanto que hoje ela nem sabe que ela tinha essas características antes. Então não é porque a gente nasceu de um certo jeito que a gente tem que morrer dessa forma, velhinho. A gente pode mudar. E não é porque uma pessoa te disse isso uma vez que é uma verdade absoluta, compreende? Eu tenho visto muitas pessoas com esse peso, como se fosse uma sentença em cima dos ombros, como se não tivesse solução. E sempre tem solução. Se você acreditar em você, se você se perceber melhor, é possível modificar. Né? Essa semana eu tive uma vitória muito grande, que não foi minha, foi de uma paciente, mas que eu fico muito feliz, que ela convivia com essa característica. Eu não sou inteligente, eu não consigo aprender, tudo para mim é difícil. E essa semana ela me mandou uma foto, me mostrou pessoalmente e me mandou uma foto de outra prova em que ela tirou 9 e disse assim, foi sem colar. Né? Ou seja, foi por mim, eu tive a capacidade de tirar essa nota, coisa que antes ela não acreditava. Então isso é com todos nós. Quanto mais a gente acredita nas nossas capacidades, quanto mais a gente joga fora essas crenças, que são crenças que nos limitam. Gente, a única coisa que nos limita é a nossa cabeça. Né? André, você não entende, eu tenho uma deficiência auditiva, visual, física. Ok, você pode não ser bom para aquilo que você é deficiente, mas você pode ser bom para muitas outras coisas. Você tem que descobrir qual é o seu talento, os seus talentos, porque nós temos múltiplos talentos, não é só um. E a partir do momento que você descobrir e acreditar nele, tudo vai se transformar. Você vai perceber que aquelas pessoas que te diziam coisas que não eram bacanas, provavelmente elas também tinham uma história de muita negatividade, porque muitos pais acreditavam, e hoje infelizmente ainda acreditam, que quando você denigre uma pessoa, quando você fala mal, você está instigando ela a melhorar. E isso não funciona na maioria dos casos. Algumas pessoas podem se sentir estimuladas com críticas negativas, mas é um número muito pequeno. A maioria de nós cresce muito mais com uma mão amparando do que com um empurrão, entende? E eu vou finalizar contando a história de Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada elétrica. A mãe dele um dia chegou para ele e falou, olha Thomas, é o seguinte, eu recebi uma carta da escola falando que você é inteligente demais para eles não têm mais condição de continuar te ensinando, então a partir de agora eu vou me encarregar do seu ensino aqui em casa. E assim ela fez, e ela estudava e ensinava o filho, estudava e ensinava o filho. E ele fez o que fez, descobriu a lâmpada elétrica, que aliás ele errou muitas vezes. E ele falava o seguinte, eu não errei 200 vezes, eu descobri 200 formas que não funcionam, que não dão certo. E aí ele viveu, teve uma vida científica muito rica, foi muito bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer. E quando a mãe dele morreu, ele foi juntar os pertences dela e ele descobriu uma carta da escola, dizendo que ele era muito lento, que ele não tinha condição de aprender e que a escola não queria mais se encarregar do estudo dele, porque ele não ia para frente. E aí o que a mãe dele fez? Ela escondeu essa carta, ela reverteu o conteúdo e fez com que ele acreditasse que ele era muito bom. E o que aconteceu? Floresceu aquilo que ele tinha de melhor. Então, mesmo que a gente tenha recebido essas cartas da vida, dizendo que a gente é lento, que a gente é burro, que a gente é incapaz, que a gente não consegue, vamos reverter
esse conteúdo a nosso favor. Vamos fazer da queda um passo de dança. Vamos fazer dessa sentença um degrau para a gente mostrar que a gente pode. Você não pode tudo, porque todos temos as nossas limitações, mas você pode muito e você precisa acreditar nisso. Se você não consegue modificar muito seus pensamentos sozinho, procura um profissional da psicologia. A psicoterapia vai te ajudar a entrar em contato consigo mesmo, se conhecer melhor, conhecer os seus pontos fracos e também os seus pontos fortes, para que você possa articular isso da melhor forma e se tornar a melhor versão de si mesmo ou de si mesma. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e até a próxima.